Hoje pode. Com Marcelo Abud. A peste finalmente dá sinais de enfraquecimento e já se imagina um mundo pós-pandemia. Apesar disso, ainda há uma última cepa atuando na sociedade e, quando uma pessoa tosse no transporte coletivo, é aquele temor generalizado. Não, eu não estou falando sobre o noticiário de hoje. Este é o cenário de um podcast muito atual, porém sobre um dos maiores clássicos da literatura russa e universal de todos os tempos. O romance O Idiota de Dostoiévski ganha versão em formato de radionovela. A ideia é homenagear os 200 anos de nascimento do escritor russo e também os 80 anos da primeira radionovela transmitida no Brasil. Senhoras e senhoritas, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro apresenta... Em Busca da Felicidade, emocionante novela de Leandro Blanco. A adaptação ganhou o nome de Beleza, um suspiro de esperança. A propósito, no início do primeiro capítulo, há um detalhe, um deslize, quando se diz que a primeira radionovela brasileira ela entrou no ar há 99 anos. Na verdade, 99 anos é o tempo em que o rádio está no Brasil, né? 7 de setembro de 22, oficialmente, pelo menos, é a data que marca a chegada da primeira transmissão experimental brasileira de rádio e, então, 99 anos são referentes ao rádio e não à radionovela, que estreou quase 20 anos depois, em 1941, com essa abertura que nós ouvimos aí, a radionovela Em Busca da Felicidade na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Mas isto é um detalhe diante da riqueza do podcast, que tem direção do Américo Córdula e o roteiro do Ivan Andrade. A realização é do Instituto Casa Comum, com interpretações, uma bela sonoplastia e música original. A produção faz jus a essa homenagem a um dos gêneros culturais brasileiros mais admirados no mundo todo, a novela. Em 8 capítulos, de cerca de 30 minutos cada um, Beleza, um suspiro de esperança procura traduzir o triângulo amoroso da versão original nos dias de hoje. E apesar da obra ser localizada no ambiente russo do século XIX, como todo clássico da literatura, ela traz temas universais que tornam essa adaptação bastante possível para a atualidade. O Idiota tem esse caráter atemporal ao tratar de temas complexos do ponto de vista político, moral, do ponto de vista da sociedade como um todo, e que envolvem as tragédias humanas. E outra coisa que eu gosto sempre de destacar nas produções que vêm sendo feitas neste formato em podcast é quando tem uma música original. E é o caso dessa adaptação do romance O Idiota de Dostoiévski. Beleza, um suspiro de esperança está disponível no site do Instituto Casa Comum, institutocasacomum.org, e você vai lá na aba podcasts e encontra, além deste, outros títulos produzidos pelo Instituto Casa Comum. Também está em agregadores de áudio, como é o caso do Spotify ou Google Podcasts. E você ainda pode ter a surpresa de ouvir Beleza, um suspiro de esperança em rádios comunitárias ou locais, já que o Instituto Casa Comum distribui esse conteúdo gratuitamente para quem quiser veiculá-lo. Então, tá aí dada a dica, é uma radionovela trazida para os dias atuais, pensando nesse momento possivelmente da pós-pandemia que tanto almejamos, adaptando um romance da literatura clássica mundial, O Idiota de Dostoiévski. Essa é a nossa dica de hoje. Procure Beleza, um suspiro de esperança, um belo trabalho da Podosfera, o incrível universo dos podcasts.